Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente mais uma vez através dessa breve palavra. Palavra que é poderosa para nos conduzir, palavra que é poderosa para nos restaurar e nos incluir num plano maravilhoso, num plano divino, um propósito estabelecido no céu. Vamos lá, vamos para mais uma conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quero ler com vocês a partir do verso 16, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que estavam ali. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus, da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Glória a Deus. Os deuses estrangeiros deles, na verdade, era o próprio Senhor, da qual Paulo estava pregando, irmãos. E eu gosto de contextualizar Atos como o livro da transição. A transição ela pode ser representada pelo deserto, a qual os israelitas passaram justamente depois da libertação no Egito. É um processo que nós vivenciamos, todos a qual Deus chamou e escolheu para um propósito. Lógico que nem todos que são chamados são escolhidos, irmão. Há um processo de refinamento. Mas esse texto mostra para nós algumas características desse processo de transição. E que transição é essa, Alisson? É a ponte entre Jesus Cristo e nós, por meio dos homens e mulheres de Deus, utilizados nesse livro para que o Evangelho alcançasse toda a criatura. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Vamos embora lá? Diz assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. O que Paulo esperava, irmãos? Creio que essa é a pergunta que vem à nossa mente. Aqui há um contraponto do texto, porque Paulo teve em Bereia, e Bereia mostra alguns cristãos que analisavam a própria palavra de Deus para ver se o que Paulo falava era verdade. Isso já fala muito ao nosso coração. Tem muito crente engolindo tudo que ouve por aí sem analisar se aquilo que está falando condiz com a palavra. E Paulo chama aqueles cristãos de Bereia de homens muito honrados. Paulo elogiou a atitude deles. Eles não estavam analisando qualquer um, eles estavam analisando se o apóstolo Paulo falava a verdade. Talvez o homem que mais escreveu no Novo Testamento, irmão. As cartas, a maioria das cartas do Novo Testamento na Bíblia foram escritas pelo apóstolo Paulo. Não é um homem qualquer, é um homem que morreu por Cristo, que morreu por almas. Então, ele chega ali e estava esperando por quê? Porque ali houve um avanço do evangelho. Muitas almas foram conquistadas pelo Senhor Jesus e tinham uns judaizantes, homens que se moviam por aquilo que faziam, que não queriam que a palavra, que o nome de Cristo fosse difundido, começaram a ameaçar Paulo de morte. E ele deixou Barnabé, eu não me lembro quem foi, Silas e Barnabé, irmão. Foram Silas e Lucas. Ele deixou Silas e Lucas para trás e partiu ali justamente para essa região ali de Atenas, onde ele começou a esperar e a pregar o evangelho. Mas o que esse texto mostra para nós, meu irmão, é que durante a espera nós começamos a observar o que está errado. Vamos ler novamente, fala assim, ó: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. E todos nós carregamos o ídolo. O que é o ídolo, irmão? É aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. É aquilo que não deveria estar ali. Pode ser um sentimento, pode ser um trauma, pode ser uma ferida, pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho e pode ser até mesmo a própria religião. Não é aqueles santos que nós criticamos tanto aí de outra religião, não. Aquilo ali é só uma exteriorização daquilo que está dentro.
O ídolo, ele se encontra em nosso coração, mas é durante nesse processo de espera que nós começamos a observar, irmão, aquilo que nós precisamos arrancar do nosso coração, aquilo que nós precisamos tirar, sabe? Nós conseguimos observar o nosso e o dos outros, irmão. Paulo aqui representa justamente Jesus Cristo, e isso pode dizer que é ele fazendo a limpeza. Eu gosto do Salmo 37, versículo 7, ele diz assim: descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam o mal. Deixe de lado a raiva e não fique furioso. Não perca a cabeça, isso só traz prejuízo. Esses homens maus serão destruídos, mas quem confia no Senhor herderá a terra. Está apontando para a terra da promessa e está apontando justamente para uma espera, para nós não ficarmos fazendo comparações, irmão. Embora nós devamos ter algumas atitudes. E quais são elas? Vai falar. Por isso, pelo motivo que ele começou a observar os ídolos. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus. E todo debate ele é saudável, irmão. O debate fala daquela conversa em que opiniões são respeitadas, mesmo que sejam diferentes, mesmo que sejam contraditórias, mesmo que não combinem uma com a outra. Se a minha opinião não é respeitada, irmão, nós não devemos nem participar da mesa. Essa é a verdade. Por quê? O temor do Senhor deve ser o princípio adotado para estabelecer alianças. Você percebe que Paulo foi discutir com gentios temente a Deus e com judeus? Você consegue perceber, captar a essência e a sabedoria que o apóstolo exprime nesses versículos? Nós devemos estabelecer, irmãos, sabe, alianças com pessoas que temem a Deus. Pessoas que não temem a Deus não têm limites, elas não têm respeito por nós. Pessoas que não temem a Deus, elas não, sabe, não estou dizendo que nós não devemos respeitar, irmão. Estou falando que não deve estabelecer qualquer tipo de aliança, seja matrimonial, seja financeira, seja em trabalho, irmão. Não devemos. Alisson, mas tem muita gente no mundo, meu patrão não serve a Deus. Uma aliança, irmão, fala de um pacto. Você pode ir lá e trabalhar e não tem problema nenhum você lutar pelo seu dinheiro, até porque o mundo secular está cheio de impiedade. Não estou falando disso. Não. Eu estou falando que a aliança fala de algo mais profundo, de trazer para perto de nós, sabe? Então nós devemos manter uma certa distância. Olha o que o salmista fala no Salmo. Agora eu quero ler com vocês Salmo 111, versículo 10. A sabedoria desse texto diz assim, para ser sábios precisamos temer o Senhor. Ele dá compreensão aos que cumprem mandamentos. Que o Senhor seja louvado eternamente. Primeiro, irmão, sábio é quem teme o Senhor, segundo o próprio salmista. E olha, quem dá compreensão, quem dá entendimento daquilo que deve ser feito, é justamente o Senhor, daqueles que cumprem os seus mandamentos. E nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então estabeleça alianças. Mas como devemos comportar com os outros? A palavra fala, irmãos, olha o que Paulo fazia. E falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. A aliança é estabelecida com quem teme a Deus, mas falar e pregar o evangelho é para todos, irmão. Então, não seja inibido pela oposição, não seja inibido pela dificuldade, sabe? Não se acanhe mediante ao seu chamado. E às vezes nós vamos pregar apenas com a nossa presença, irmão. Não estou dizendo aqui que não devemos viver, não. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. E eu amo a Bíblia por causa disso, irmão. Porque essa mesma Bíblia nos diz que há um tempo e um propósito debaixo do céu. A palavra fala que há tempo até para desistir. Ela fala que há tempo para chorar e para se alegrar. Há tempo para continuar e para desistir. Há tempo para tudo, irmão. Mas quando se trata da palavra, devemos pregar a tempo e fora de tempo. Eu quero repetir, devemos pregar a tempo e fora de tempo. E é pregando Jesus que nós seguimos, é pregando o Mestre, é pregando os nossos ensinamentos. Então não se acanhe. Olha o que a palavra diz. Eu trouxe esse texto propositalmente, justamente
Vi que a irmã Lucivânia está aí junto comigo nas madrugadas e alguns outros irmãos que não identificaram, mas ela respondeu lá, porque fala justamente daquilo que é a busca nossa, das nossas armas espirituais, daquilo que nós temos vivenciados no processo de purificação. Mateus capítulo 10, versículo 27, palavras do próprio mestre, olha o que ele diz: o que eu lhes digo agora, enquanto está escuro. Eu quero repetir, o que eu lhes digo agora, enquanto está escuro, gritem ao vento quanto amanhecer. O que é cochichando nos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Irmão, no escuro fala justamente da madrugada. O Senhor revela coisas na madrugada, o Senhor revela intenções na madrugada. Se você não busca o Senhor na madrugada, e se você acorda, meu irmão, principalmente aí, alguns falam entre as 3 e as 5 da manhã, mas o Senhor pode acordar antes. A madrugada ela começa à meia-noite e vai até às 6 da manhã. Então, durante esse período de tempo, se você já dormiu antes e você acorda sem saber o porquê, principalmente se você não acorda, ore ao Senhor, seja intencional com Ele, mostre temor e reverência. Faça como quando Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, era criança, 6 anos, confundindo a voz de Deus com o profeta Eli, ele acordava na madrugada. Ele saía da cama dele e ia até a cama do profeta Eli. O Senhor me chamou? Ele não. Ali, sabiamente, o profeta Eli, na terceira vez que Samuel fala assim, ó, deita lá porque é o Senhor que está te chamando, ele quer falar. E quando você acordar, fala assim, eis-me aqui, Senhor, estou pronto para te ouvir. E é isso que devemos falar, devemos orar. É na madrugada que os discípulos foram atacados pelas tempestades, é na madrugada que nós inibimos ao mal, é na madrugada que pedimos estratégia sobre as nossas finanças, sobre a nossa área sentimental, é na madrugada, irmãos. Então, o que eu lhes digo agora, enquanto está escuro, gritem ao vento quanto amanhecer. Preguem a palavra, e o que está cochichando nos seus ouvidos, proclamem nos telhados. Proclamar no telhado é para todos, irmão. Logicamente há a fase de preparo e há o tempo, mas será o momento, vai chegar o momento em que você terá sabedoria e coragem. Olha, a palavra continua falando. Paulo também debateu com alguns judeus, com alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, irmãos. Os epicureus acreditavam que não havia vida após a morte, que essa vida vinha aqui apenas para desfrutá-la, embora não estivesse totalmente ligada ao sexo. É desfrutar o bem-estar, desfrutar os prazeres da vida. E a pessoa deveria procurar os prazeres. Contradiz um pouco com os ensinamentos do mestre, porque no mundo nós teremos aflições. E os estoicos, eles alcançavam uma vida plena através das suas virtudes, aquilo que Paulo apresenta em Gálatas 5, 22 e 24, os frutos da carne e os frutos do espírito. E os estoicos criam que uma pessoa honrada era aqueles que alcançavam as virtudes, enquanto os que eram dominados pelos vícios eram pessoas que não eram dignas nem mesmo de andarem junto com eles. Os estoicos, eles têm um pensamento até um pouco elevado, mas não igual ao do mestre. E tudo que não condiz com a palavra, irmão, nós não precisamos. A palavra, ela é suficiente. Jesus, ela é suficiente. Então, irmão, quando for a hora, fale de Jesus para quem tem o pensamento diferente de você. Eu quero repetir isso. Fale também de Jesus, não tenha vergonha do nome. Jesus não teve vergonha de você, meu irmão. Fale de Jesus para quem tem o pensamento diferente. Para quem pensa diferente, perceba que Paulo chegou ali com uma finalidade. E qual é, irmão Alisson? Debater. Nós debatemos, irmão, e respeitamos opiniões. Quero ler um texto com vocês que está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Só um momento. Diz assim o texto sagrado, preste atenção. Palavras do próprio apóstolo. Fala, não estou envergonhado do evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, irmão. Esta mensagem foi primeiramente pregada aos judeus, mas agora também aos gregos. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, vem pela fé. É aquela palavra que na versão Ferreira de Almeida fala de fé em fé. Tal como a Escritura afirma, o justo viverá pela fé. E
Como, irmão, isso é feito? Através da pregação da palavra. Então, por isso ele não ser vergonha da evangelho, porque ele foi alcançado, irmão. Então, quem é alcançado não vai ter mais vergonha, sabe que Cristo é o sentido da vida, sabe que Cristo é o propósito de viver, sabe que não há outro propósito estabelecido no céu. Até há propósitos, mas não de eternidade e imortalidade. Somente Ele tem a vida e somente Ele consegue nos levar a um lugar de plenitude. E quem vive isso, irmão, quer levar para os outros. Olha, a palavra diz: quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, ele apontou justamente para Jesus, irmão. Então aponte para Jesus, porque tem uma finalidade. No próprio livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ou seja, a palavra de Deus. Uns versículos antes ele fala: mas como vão crer se não teve ninguém que foi enviado para lhes falar da mensagem? Então, irmão, é impossível, e sem fé é impossível agradar a Deus, e nós precisamos despertar fé no coração daqueles que não creem. Nós não estamos aqui, meu irmão, para empurrar ou para debater, sabe, sobre o que eles creem, sobre o que eles não creem. Nós estamos aqui para, sabe, despertar fé nas promessas do Senhor, que são grandiosas, para sustentar, ajudar as pessoas e abraçar elas durante os momentos de perseguição e dificuldade da caminhada, a qual elas terão que lidar com os outros, lidar com os próprios anseios e com os próprios vícios, como eles mesmos nos apontavam, ou seja, os pecados, irmão. É muito difícil a luta, não é fácil, nós precisamos de muita sabedoria e muito apoio nessa hora. Então aponte para Jesus, porque, olha, a palavra fala, e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Esses que remeteram a tagarela estavam colocando Paulo até como arrogante, o que não é verdade, irmão. E os outros não conseguiram identificar, irmão. Por quê? Por causa das vivências, por causa de onde eles nasceram. Os gregos ali, eles adoravam aqueles deuses, Zeus e eles eram uma comunidade, eram uma nação politeísta. Então eles foram influenciados durante toda a vida, meu irmão, justamente por uma cultura que adorava o politeísmo. E o que nós podemos esperar, meu irmão? Não podemos esperar resultados rápidos. Não é esse o nosso papel, sabe? Convencer as pessoas. O convencimento vem do Espírito Santo. Pelo contrário, meu irmão, nós poderemos encontrar até mesmo rejeição. Poderemos até mesmo encontrar rejeição, irmão. Então o trabalho não é nosso, nós estamos trabalhando com Deus, irmão. A ação mais difícil, sabe, aquilo que é impossível ainda está na mão de Deus. Não é nós que devemos, sabe, Paulo estava ali apresentando o pecado deles, falando diligentemente, tentando mostrar. Olha, Paulo usa até de pensadores, como ele diz ali na frente, era de um pensamento justamente ali de um dos estoicos, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, a qual eles se referem ao Deus desconhecido, porque Deus já tinha visitado aquela área. Eles já tinham tido uma experiência, mas não tinham o que? A compreensão, o entendimento, que só se dá por meio da palavra revelada. E quem é a palavra revelada? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a palavra encarnada. Olha, por isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele fala: sei perfeitamente bem como parece loucura aqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. E foi o que eles falaram. Parece Deus estrangeiro. Outro falou: o que esse tagarela está falando? Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque já experimentamos. Só quem experimentou sabe o quanto a palavra é poderosa para modificar. Agora pare e pense um pouco na sua história, meu irmão, de conversão. Pare e pense, meu irmão, um pouco na sua história de conversão. Eu creio que essa mensagem vai de encontro ao coração de pessoas que têm orado, que se converteram, mas que, por exemplo, na sua família ainda não viram um resultado. Eu creio que eu estou pregando para pessoas a qual tiveram uma rejeição. Pense na sua história de conversão, se ela foi rápida. Irmão, tenho plena convicção que não, mas creia no poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é sim
poderosa para libertar, a palavra ela é poderosa para restaurar, e a palavra, somente o nome de Jesus, é poderoso para salvar, irmão. É poderoso para salvar. Quero terminar com vocês, irmãos, e quero terminar, logicamente, aqui numa tentativa de fortalecer a fé dos irmãos, de não desistir da missão que foi implantada no seu coração, não desistir da palavra. Lembre-se daquilo que te deu esperança, irmão. Eu sempre, quando eu quero ter esperança, eu lembro das experiências que tive com Deus, as minhas pessoais. Se você não teve ainda, irmão, busque ter uma experiência. Um cristão, ele precisa ter fome e sede do sobrenatural. É algo poderoso. Mas eu quero ler com vocês Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, para produzir fé. Diz: como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá sem regar a terra, fazendo-a brotar e produzir e dar a semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra quando eu falo. Ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Irmão, irmã, sobre você há uma palavra, e essa palavra ela é poderosa para ser espalhada, para levar pão aos famintos e para dar semente, espalhar sementes por aí. Espalhe a boa semente, continue pregando do jeito que Deus falou, nem a mais e nem a menos. E saiba que o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve ministração. A paz do Mestre seja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.